Mas eu não sei se vocês viram que o Vaticano está pleiteando a ascensão de um governo mundial. Eu não sei se você sabe alguma coisa de Bíblia, ou de Deus, ou de escatologia, mas se você sabe um pouquinho, você deve saber que Apocalipse e o livro de Daniel se referem que nos últimos dias, no tempo que marcará a volta de Jesus à terra e o cumprimento de todas as profecias, e essa era terrena será destituída, findada, iniciará então o tempo da eternidade, onde todas as coisas foram consumadas, e haverá o julgamento de Deus, onde os ímpios, os maus, serão de fato condenados para sempre, e Deus e os seus escolhidos absolvidos habitando na eternidade, findando essa era terrena. E uma das marcas do tempo do fim é a ascensão de um governo mundial, um só governo governando toda a terra, com um só governante e uma só moeda. Esse é o período do anticristo. Esse governo mundial será regido por um ditador militar, por um líder político, por uma mente célebre. Esse homem estará possesso de Satanás, o próprio diabo. Então, na verdade, esse governo mundial será governado por Satanás. E o Vaticano, agora, ontem, está lá, você pode ver, esses e-mails já foram espalhados por um monte de gente, oficialmente, está declarando a urgência de se realizar um governo mundial. Então, o que o Vaticano com esse meio ensina para nós? Primeiro, ele mostra os rumores de um governo mundial, a necessidade de um governo mundial, pleiteia a causa de um governo mundial. Essa ação do Vaticano, o que nos ensina? Pleiteando a causa, fazendo rumores de um governo mundial, eles estão mostrando que o início desse governo está para chegar, que o início dessa era está se apontando, se aproximando. Eu não vou afirmar que é hoje, agora, daqui a um ano, e também está debaixo da soberania de Deus, mas isso marca o início dessa era. Então, são fatos que Jesus em Mateus 24 diz, a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, mas eu vou deixar vocês uns sinais, o dia exato e a hora não saberão, mas deixarei uns sinais, que mostrarão que o fim está próximo. Quais são? Na natureza, na ciência, economia, etc. E principalmente na ascensão de um governo mundial. Então a ascensão de um governo mundial significa que o fim dessa era está próximo. Que a volta de Jesus é iminente, próxima, rápida. Que Ele está às portas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tudo bem, o governo mundial vai marcar que está próximo. E a nota do Vaticano vai mostrar que o governo mundial está próximo. O governo mundial mostra que está próximo a volta. E a nota do Vaticano mostra que está próximo o governo mundial. Segunda, o que mostra? O que o Vaticano está envolvido com a nova ordem mundial, o governo mundial, o anticristo e a volta. O anticristo precisa ter aliado para governar, porque não a instituição mais poderosa, proeminente, sedutora da terra ou dos séculos do que Roma, do que a poderosa Igreja Católica, do que o Vaticano todo-poderoso, poder político, físico, econômico. Espiritual nunca obteve, porque nunca foi igreja bíblica, nunca. Quando ela surgiu católica romana, já deixou de ser igreja. Foi igreja até em Atos, onde era Pedro os apóstolos o fundamento. Entrou os imperadores, o paganismo, e se posturou católica romana. Quando entrou o romano, entrou Satanás.
Então isso mostra que a Igreja Católica será aliada, será uma peça importantíssima para o governo do anticristo. Será uma peça importantíssima, influenciando opiniões, etnias, a política e o sistema religioso pagão, porque sistema religioso, religião não quer dizer Deus, tem nada a ver. Muçulmano, kardecista, budista, são sistemas religiosos, mas não são espirituais e nem compreendem Deus, são religiões, e não é cristianismo, que só o Cristo leva a Deus e não há outra possibilidade. E ele vai exercer um grande poder político, social, econômico e religioso. Está aí agora estourando. Essa nota é algo para nós temermos, para nós examinarmos a nossa vida, passar ela por um autoexame e ver como ela está, para nós examinarmos a situação da nossa família, da nossa casa, do nosso cristianismo, da nossa vida de oração, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, do nosso coração. Então ele disse assim, aprendei pois essa parábola figueira, quando os ramos estão prontos, sabeis que está próximo o fim. Quando virdes todos esses sinais, sabei que está próximo o fim. Quando virdes a economia oscilando, a cultura descaracterizando, a igreja se transformando, sabei que eu estou às portas. É isso que ele está dizendo. Não é tempo de se preocupar com a sua doencinha crônica, com a troca do carro. Não é tempo de procurar com o que o seu marido fez antes dele se converter. Não é tempo mais. Não é tempo mais de mulheres rixosas, esposas rixosas, malignas. Você quer ficar com o anticristo? Não é tempo mais. Você está brigando com o teu marido porque ele é bêbado, mau caráter? Ou porque você não concorda com um ponto de vista tolo, fútil? Vai se converter! Maridos a mesma coisa, vão deixar de ser cavalos quando? Insensíveis, grossos, estúpidos, carnais, quer satisfazer o seu desejo animal, vai se converter também. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jovens a mesma coisa, jovem que não quer nada com nada, que está na mesma vida, é hora de mudar. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se vocês conhecessem o evangelho, não é evangelho que a maioria vive. Você não vem na igreja para trocar favor com Deus? Você acha que isso aqui é o Janjão? Isso aqui é a Santa Casa? Isso aqui é templo de adoração? Isso aqui é o altar? E aqui tem que ser oferecido sacrifício? É esse o propósito da igreja. É Deus ser cultuado. Cultuado. Eu estou indo para uma porta abrir. Eu não estou vindo para uma porta abrir. Eu estou vindo para conhecer mais Ele. Eu estou vindo para arrepender do meu pecado. Eu estou vindo para ser santo. E se Ele quiser abrir a porta, Ele abre. Olhai os lírios do campo, não trabalham, não fiam, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, o ser mais rico que pisou na terra, não se vestiu como nenhum dos lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus prover beleza, manutenção para lírio do campo, não vai prover roupa, casa, apartamento, comida para você? Se um pardal, que é a ave mais insignificante, não morre de fome, porque Deus cuida, a igreja, a imagem e semelhança vai morrer? Não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto não andeis ansiosos dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos?
pois os gentios procuram todas essas coisas, e vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitai de todas elas. Aí ele desfecha com um dos maiores textos áureos da Bíblia: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. E o que compreende buscar o reino? É se converter, é se arrepender, é ter vida de oração, é pregar o evangelho, gente. Por que você não é curada, minha filha? Por que a sua vida é uma vergonha? Porque você não busca o reino, mas busca as coisas, e não recebe nem o reino e nem as coisas. Quem te disse que isso aqui é 25 de dezembro? Isso aqui é Natal? Você tem algum Papai Noel aqui? Que cristianismo que é esse? Vigiais, porque não sabeis a que hora há de voltar o vosso Senhor. Olhar por vós e por vossos corações, para que eles não se carreguem da glutonaria, bebedice e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiais, porque o Filho do Homem voltará a hora que não tiver apercebidos. Porque como um raio que vem do Oriente ao Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem, num piscar de olhos. Olha o nível que está o negócio. Uma igreja batizando seus membros num toboágua, lá em cima empurra, está batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado sem perdão. Blasfêmia contra os sacramentos que Cristo deixou. Ai de vós, escribas hipócritas, fariseus, vós sois semelhante aos sepulcros caiados. Toda blasfêmia que for proferida será perdoada. A contra o Filho será perdoada, contra o Pai, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no vindouro. Mas Senhor, com uma nota dessa no Vaticano, todo cristão vai saber que é a volta. Olha lá, o anticristo vai vir. Todo mundo que vê uma nota, nossa, você está enganado, porque é exatamente isso que o diabo quer fazer. Como? Toda essa gente tem uma falsa ideia de salvação. Então, esses acontecimentos não os levarão a se consagrar, os levarão a se confortar, pois eles afirmarão: já estou salvo, já estou preparado, não serei pego de surpresa. Por quê? Porque eles vão se gabar de estarem preparados para a informação. Eu já sabia do anticristo, eu já sabia da nova ordem, eu já sabia, e eles vão firmar fé nisso, vão se gabar de já saber sobre o anticristo, e não de saber sobre a salvação. Eles sabem que ele vai voltar, eles sabem que é o anticristo, sabem que é a nova era, mas eles não sabem que não estão salvos. A falsa imagem de si mesmo e a falsa imagem da salvação, dando a eles uma falsa segurança. Então eles vão ficar: estou tranquilo, isso aí eu já sabia. Porém não estão salvos. Por isso Jesus disse assim: o Filho do Homem, quando voltar, achará fé na terra? O Filho do Homem, quando voltar, vai achar você preparado? Vai mudar de vida ou vai ficar? Vai achar? Vai mudar de vida vocês? Vai resistir o batismo? Vai continuar vendendo Cristo por 1, 2, 3 cigarros? Por um namoro carnal? Por causa de uma vaidade mundana? Você quer sair na coluna social? Saia nessa porcaria. Eu prefiro sair no livro da vida. O Filho do Homem, quando voltar,
achará fé na terra? O que é fé? Achará quem o professe, quem está em santidade, quem está andando de modo digno com a Escritura, quem está pronto, apto. Agora vamos trocar terra por esse culto de hoje, Aliança do Calvário. O Filho do Homem, se voltar agora, achará fé aqui? Achará fé em você? Achará quem aqui, hoje, professe o cristianismo bíblico, sadio e genuíno? Achará aqui quem está pronto para voltar? E se ele não voltar agora, mas ele pode voltar agora? Agora. Você já imaginou? Eu estou pregando agora e começa a subir aqui. E roupa começa a ficar. Você já imaginou o escândalo? Você já imaginou a loucura? Você já imaginou quão frenético você vai ficar de ver bem só a roupa da tua mulher, meu filho? Mãe, tua mãe já foi bem. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham ela por tardia, mas é longâmino para convosco, esperando que algum de vós se arrependa. Ele é longâmino, ele está falando assim: eu mando um terremoto aqui, mando outro ali, mando uma nota ali, eu estou esperando o posicionamento da minha igreja. Eu estou esperando gente converter, esperando que alguns de vós se arrependam. Não entendi ainda. Essa nota no Vaticano é uma colher de chá, uma mão na açúcar que Deus está dando para a igreja, para o desviado, para o frio, para o crente de Laodiceia. Ele é longâmino, porque ele já podia ter tirado a espada da bainha e mandado juízo sobre essa terra. Terremoto no Japão. Pastor, por que Deus permite 100 mil morrer? Nossa, né? Pergunta errada. Nossa, pastor, que Deus que é bom, né? O mundo merece ser destruído, ele só mata 100 mil. Pergunta certa. Porque quem merecia ser morto naquela inundação do Japão era o globo terrestre. Então ele sacrifica 100 mil para 7 bilhão criar vergonha na cara e acordar. Ele publica a nota, não podia publicar, vou enganar esse povo tudo, incrédulo, carnal, vou enganar tudo, deixa a maré levar, deixa. Sabe quantos anos Noé pregou para o mundo? Sabe quanto tempo durou a longanimidade de Deus? Quanto tempo durou a misericórdia? Quanto tempo Deus falou, vou mandar o dilúvio, e no primeiro dia, e mandou depois? 100 anos de misericórdia, 100 anos Noé pregando, 100 anos esperando, ninguém converteu, ninguém arrependeu. Deus é mau? 100 anos de misericórdia? Presta atenção, o juízo ia vir pelo pecado daquela época, então o juízo já tinha que ser merecido ali, correto? Então quando ele proclamou o juízo, ele não ia esperar 100 anos para preencher o juízo e ser julgado. No dia da proclamação já podia vir a proclamação e a água. Ele demorou 100 anos segurando, retendo o juízo, para ver se alguma alma se arrependia, se convertia, porque desde o primeiro dia já merecia ser extirpada da terra. Olha que Deus bom que é esse. Vou dar um exemplo. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai, levanta a mão. Agora abaixa. Um estuprador estupra tua filha, teu filho, ele confessa, sou eu. Você quer que ele vá para a cadeia hoje ou daqui 100 anos? Quem quer daqui 100 anos, levanta a mão. Pois hoje, aqui essa noite, você é o estuprador e Deus está te dando 100 anos para se arrepender, tá? Ele está te sendo longâmino, você não vai morrer hoje, você não vai morrer amanhã, ele ainda está retendo o juízo dele, ele está segurando a violenta ira,
Ele está impedindo as hostes do inferno de dominar ainda esse resto que ficou. Ele está retendo o anticristo ainda. Ele está segurando a operação do erro, a apostasia ainda, para que você respire, para que você veja e se entregue a ele. Em nenhuma época da história, nunca houve na história de Gênesis, o primeiro ser que pisou, Adão, até os dias de hoje, nunca houve na história uma igreja sequer, uma só, que tiveram todos os seus membros salvos. Nenhuma igreja, nenhuma igreja até hoje tiveram todos os membros salvos. Nem a melhor igreja da época, a igreja de Atos, fundada pelo Espírito Santo, dirigida por Pedro, Paulo, João, Tiago, nem ela teve todos os seus membros salvos. Teve gente de Atos que foi para o inferno. E nem a maior igreja, moralmente dizendo, nem essa escapou. Sabe qual foi? A maior de todos os tempos? A igreja de Jesus. Jesus, o pastor, e os 12. Um dos 12 não foi salvo. Judas, aonde você quer chegar? Que essa aqui não vai ser a primeira. Que tem gente aqui que está me ouvindo hoje e agora, que não vai ser salvo. Tem gente aqui que vai ser arrebatado. Tem gente aqui que vai ficar no arrebatamento, mas depois vai ser salvo na grande tribulação. E tem gente aqui que não vai ser arrebatado, não vai ser salvo na grande tribulação e conhecerá o inferno. Eu só não sei dizer quem é, mas eu sei que vai haver. Meu Deus do céu. Eu estou falando de eternidade, igreja. Eu estou falando de séculos do céu. Olha aqui, tijolo, brisa, Globo, Record, SBT, vai terminar. Não vai haver mais essa esfera, vamos entrar na eternidade. E os que forem condenados irão para o lago ardente de fogo e enxofre, os tais serão atormentados pelos séculos dos séculos dos séculos. Meu Deus, nós não temos ideia o que é isso. Se ele voltar agora, se formos apanhados de surpresa, me diz, vale a pena mesmo continuar com esse relacionamento? Vale a pena continuar com aquele material pornográfico? Vale a pena continuar mentindo? Deixa de ser mentiroso, mentirosa. Mentiroso, mau caráter. O diabo é pai da mentira. Vós tem por pai o diabo, porque quereis obedecer os seus princípios desde o início. Campainha tem, dependendo quem foi, não está. Que é isso? Isso não está provando que você falou uma inverdade, por isso você vai para o inferno. Está provando que você é mau caráter, o teu coração é ruim, é uma pessoa sem princípio, é uma pessoa sem justiça, por isso que ela mente. Não é pela palavrinha que ela vai para o inferno, é porque está revelando que é mau caráter, que não foi regenerado, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e quem o possui fala a verdade. Mente para isso, mente para o lerite, mente para financiamento, mente para filho, mente para pai, mente para esposa, mente para mãe, mente para marido, mente para patroa, mente para ela própria. E não tem mentirinha, mentirona, isso não existe com Deus, pecadinho, pecadão. Você pode achar o que você quiser. Eu não estou lidando com a tua conta bancária. Não estou lidando com a cor do teu carro, não estou lidando com o seu terreno, estou lidando com a sua alma, e a sua alma é eterna. Estou lidando com a eternidade. Então não posso ser duro,
Não posso ficar bravo, quando o que está em jogo é a sua salvação. Não é onde você vai passar as férias, é onde você vai passar a eternidade. Tenha coragem para mudar, tem peito para mudar. Eu não vejo gente radical aqui. Eu quero ver sair dessa pregação lá e quebrar a porcaria do videogame, a porcaria do inferno do videogame. Eu quero ver sair daqui e destruir o que faz pecar. Eu quero saber daqui cortar a internet, que além de não estar dando conta para pagar, está poluindo, levando você à imoralidade. Eu quero ir lá no guarda-roupa e pegar, essa aqui não posso, que essa sainha de seda veio da Inglaterra. Aquela foto foi recordação de tal anos atrás, eu não posso. Gente, como somos apegados às coisas. Mundo, carne. Conversão não é isso não. Você está enganado. Conversão não é isso não. Conversão não é isso não. Vede como prudentemente andei, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Remindo, aproveitando o tempo, meu filho, sai da caverna, toma atitude logo, vamos. Os dias são maus, são próximos, são pequenos, são curtos. Você não lembra que você tinha 30 esses dias? Já tem 40, 50, tinha 10, já tem 23, você não está vendo que está passando como um vapor, se desvanecendo a vida, você está entesourando o quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos, e ouvirei de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são só o princípio das dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, olha agora, vê com o teu olho no YouTube, no Jornal Nacional, olha aqui, ó. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando pois virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, e está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, que estiver sobre o telhado, não desça para tirar a sua capa. Mas ai das grávidas daquele dia, e das que amamentarem. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem nunca haverá depois, jamais. E agora o versículo é mais chocante. Ele está falando de tudo isso aqui que está prestes a acontecer. A parte moral já aconteceu, está aí, não tem mais jeito. Falta a parte física, a destruição física. Aí ele vai dizer que vai vir a desolação da abominação, será colocada no templo, o anticristo entrará lá, se declarar Deus, vai acontecer um cataclisma, um grande infortúnio que nunca houve. Aí Jesus ainda, para piorar, me larga uma dessa. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Você quer que eu interprete o texto? Ele está chegando, ele está dizendo, ouve a voz de Deus, igreja, povo do fundão, você aqui. Ele está chegando, ele está dizendo que o estágio da humanidade, da sociedade, da depravação do homem, da vulgaridade, da criminalidade, da oscilação biológica, fisiológica, a natureza, vai chegar num ponto tão corrupto, tão depravado, tão maligno, que se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria, ninguém, nem eu, nem você, conseguiriam ser salvos, mas por causa dos escolhidos da igreja, o Senhor vai abreviar, vai nos poupar daqueles dias. Escuta essa aqui agora. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Rabi, come. Olha o exemplo da resposta de todo cristão. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos
diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Não estava entendendo. Jesus vai responder: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Sabe qual que é a comida de Jesus? Rabi come, Rabi bebe, Rabi compra roupa, Rabi sai, Rabi vai para a praia. Ele: não é isso que me sustenta, não é isso que me preenche. O que é então que te preenche? Almas, o ministério, minha família, as vidas perdidas, obedecer o evangelho, isso é minha comida. Então ele vai continuar: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eis que vos digo, levantai os olhos, os vossos olhos, e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. As terras, o mundo, a ceifa, a planta branca, os pecadores. Brancos estão. Que campos? A Índia. Que campos? A China. Que campos? A África. Que campos? São Paulo, a Praça da Sé, Campinas, Franca, terminal rodoviário, Allan Kardec, creches, escolas, Unifran, Facef. Vede os campos brancos, maduros, as almas gemendo para serem salvas. Vede os campos, sua família, a ceia de Natal desse ano e todos se juntando, as confraternizações, seus tios, pais, o inglês que você faz, o espanhol, a escola. Vede os campos. Portanto, ide e pregai o evangelho. Você vai apresentar diante do tribunal com o que nas mãos? Quem você trouxe, meu filho? Uma comida eu tenho a comer, meu Deus, fazer a obra do meu Pai. Que Deus nos dê graça de um dia naquele terminal rodoviário pôr um caixote e pregar o evangelho, porque na década de 30, de 40, de 50 era assim que eles faziam. De ir na Praça Barão e dizer: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho. De sairmos de porta em porta como as testemunhas de Jeová e dizer: irmão, o reino é chegado a você, irmã, arrepende e crê. De gastarmos dinheiro e ir para uma viagem, num estado, numa cidade, os nossos pais dizer: eu não saio daqui enquanto você não receber a Cristo. E acabou, e ponto final. Se eu terminar minha vida aqui e salvar só você, estou satisfeita, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu vou gastar meus recursos promovendo o evangelho, comprando material evangelístico, viajando, pregando, montando carro de som, seja o que for, que a hora que a trombeta soar e o arrebatamento vir, você esteja lá, irmão, pregando, 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 e suba em glória, pregando o evangelho, pregando. Esteja você numa aldeia, num vilarejo, no Acre, no Amazonas para ribeirinhos, tomando vacina de malária doente, mas 6 horas da manhã de joelhos, orando para aquela cidade. Que esteja você indo atrás de parentes, põe um chapéu, meu irmão, uma bota surrada, pega umas bíblias, folheto. Eu vim aqui proclamar o evangelho para vocês, meus parentes. Que o Senhor volte, que o arrebatamento se dê com nossa família toda salva, e nós ainda pregando o evangelho, pregando o evangelho. Eu estava comentando isso com o Nelson ontem, ele me mandou uma mensagem, ele me mandou hoje: eu vou fazer o que eu nunca fiz na minha vida, anote aí, eu vou morrer para esse mundo, pelo poder do Espírito Santo, ore por mim, vou fazer o que eu nunca fiz na minha vida, vou morrer para este mundo, pelo poder do Espírito Santo. Anote aí, você tem que fazer nada menos do que isso. O fim está próximo. Olha o que ele diz, é ele que diz, palavra profética em Apocalipse 22, veja o que diz esse texto:
aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. E João encerra: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, vem buscar os seus eleitos, os seus escolhidos. Olhei e não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça.